Como é que vocês estão, pessoal? Última aula síncrona da nossa disciplina. Semana que vem eu não quero ver a cara de vocês, rapaz. Pelo menos não ao vivo. Quer dizer, ao vivo sim, tá? Eu vou falar com vocês provavelmente via e-mail e via WhatsApp. Mas o que eu quero falar é que é o nosso último encontro do semestre aqui, como a gente tem feito durante toda essa jornada, né, sinistra, beleza? E eu vou terminar com um exercício, não digo que é complicadinho, mas ele é bem interessante, um exercício bem teórico, para juntar já também a parte da resposta, né, da forma quadrática, né, ajuda muito saber isso nesse exercício. E eu tenho um circuitinho, um filtrozinho L, segunda ordem, né? Eu tenho um indutor ali em cima, um capacitor em paralelo com a carga. Esse filtro, vocês sabem que é um filtro passa baixa, ele deixa passar as componentes baixas, mas corta as componentes altas, a gente já estudou ele. Só que nesse caso eu não estou pensando muito em filtro, por quê? Porque eu quero a resposta transitória, né? Então, primeira pergunta, eu quero o valor de R que garante uma resposta sem oscilação. Vocês sabem que se esse sistema aqui, se esse circuito, ele possuir raízes complexas, né, quando eu desenvolvo a função de transferência VO sobre VS, nesse caso, né, porque VS é a minha entrada e VO é a saída, é o sinal que eu quero. Se essa função de transferência possuir, né, raízes complexas, eu vou ter oscilação. Em outras palavras, se eu tenho raiz complexa, eu sei que VO vai passar do valor de VS, se VS for um degrau, por exemplo. Então é interessante saber esse tipo de coisa para antever comportamentos que provavelmente às vezes eu não vou querer. Provavelmente às vezes, né, já é dupla probabilidade, mas enfim. Então eu quero que vocês descubram qual que é o valor de R que garante que eu vou ter raízes reais, tá? E, e essa condição tem um limite, existe um valor de R em que as raízes deixam de ser reais e se tornam complexas. Esse é o momento que as raízes vão ser duplas, eu vou ter duas raízes reais idênticas no mesmo lugar, tá? Então, como um segundo exercício hoje, para esse mesmo circuito, eu quero que vocês obtenham a resposta quando R produzir essas raízes reais. Tá? Então, para o R que vocês calcularam aqui em cima, que óbvio eu vou fazer com vocês, vocês desenvolvam a resposta a esse item aqui. E mais, a entrada é um pulso, né? Não é um degrau. Tá? Então, vocês têm que se lembrar como que eu escrevo esse sinal no domínio da frequência, né? Ou seja, qual que é a transformada de Laplace desse sinal? V S de S, óbvio que eu vou lembrar vocês isso também. Então, eu vou parar a gravação para o pessoal que veio na aula. Se tu tá vendo esse vídeo um pouquinho depois, para um pouquinho, copia o exercício e tem 5 a 10 minutinhos para começar a desenvolver. Se vocês, óbvio, estão vendo isso, esse vídeo, né, assincronamente, olha só essas palavras bonitas do EAD, vocês podem ficar eternamente resolvendo esse exercício, né? Vocês podem nem voltar. Mas o pessoal que veio aí vai ter que me aturar por 1h30. Né? Então, tempo! Então, pessoal, todo mundo aqui me confirmou e disse que conseguiu resolver em 5 minutos. Então, vocês aí têm que conseguir também. Não, capaz. Não conseguiram, não. Não sei. Alguns devem ter conseguido. Né? Mas eu espero que vocês tenham conseguido resolver, pelo menos começar o desenvolvimento. Eu vou começar, já que eu falei na função de transferência, é um conteúdo que vai ser cobrado por T3, né? Eu vou já fazer uma função de transferência aqui. Então, o que que acontece? Se eu passar essa porcaria para o domínio da frequência, vocês se lembram que eu fazia J ômega L, 1 sobre J ômega C, mas a gente viu que se eu assumir condições iniciais nulas, e se não for falado nada sobre as condições iniciais, assumam sempre nulas, ou seja, esse circuito está em equilíbrio, né?
equilíbrio com tensão e correntes nulas, né? Para fazer a transformada de Laplace, é só pensar que o J ômega é S. Desde o início, vocês poderiam ter feito isso. Vocês podem fazer isso já naqueles conteúdos da parte 1. A impedância, vocês podem escrever no capacitor 1 sobre SC. No indutor, SL. E daí só substituir por só substituir o S por J ômega quando tu quiser. Tá? Então, eu vou desenhar esse circuito no domínio da frequência. Né? Então, a gente sabe que essa fonte ela vai virar VS de S. O indutor vai ser SL, se torna só S. Como eu não tenho condições iniciais, eu não preciso ficar molando com as fontes, né? Então vai ficar S. Esse capacitor se torna 1 sobre S, porque é 1 sobre SC, né? E o resistor fica R. Show de bola. R. Eu quero a tensão VO de S. Você sabe, esse circuito tem uma cara de divisor, né? Então eu vou fazer o paralelo entre essas duas impedâncias. Eu vou fazer R paralelo com 1 sobre S. E daí eu posso fazer isso de várias maneiras. Eu posso fazer 1 sobre a soma dos inversos, eu posso fazer o produto dividido pela soma, enfim. Posso somar as admitâncias e depois inverter. Tanto faz. A impedância equivalente vai ser R sobre S dividido por R mais 1 sobre S. Fiz o produto dividido pela soma. Que, se eu simplificar, vai ficar R dividido por R S mais 1. Concordam comigo? Alvin, você é o meu backup aí de atenção. Porque o Alvin, ele na hora me corrige. Né? E tem que corrigir mesmo, porque eu bati a cabeça outro dia. Então, eu acho que está certo isso aí. Né? Então, continuando. O meu circuito, eu posso então pensar ele um pouquinho mais simples. Eu não vou colocar valores aqui, né? Como eu fiz o paralelo, eu tenho isso aqui, ó. A tensão VO está aqui. Tensão VS, VS de S está aqui. Só fazer um divisor simples, né? Então, VO vai ser essa impedância aqui, que é R, vai ser, na verdade, VI, né? Já vou colocar o VI aqui. VS, né? VS vezes a impedância dividido por a impedância equivalente, né? Mais SL, no caso. Eu sei que está pequenininho aí, se vocês tiverem, vou reescrever. Acho que ficou muito feio para vocês verem. Então, é R sobre SR mais 1 dividido por R sobre SR mais 1 mais S. Então, a gente já está quase lá, porque a função de transferência, eu vou pegar esse VS e trazer aqui para baixo, vai ficar VO sobre VS. E já vou multiplicar em cima e embaixo por SR mais 1. Né? E daí eu acabo cancelando esse denominador que deixa feio. Né? Então, em resumo, o meu VO sobre VS se torna R sobre R mais S, SR mais 1. Que eu posso reescrever, multiplicando aqui por dentro, como R sobre S ao quadrado R, né? S ao quadrado R, mais S, mais R. Caramba, tem R em tudo que é canto, hein? Tem. Para tirar esses R de tudo que é canto, divide tudo em cima e embaixo por R. Então, isso aqui se torna 1 sobre S ao quadrado mais S sobre R mais 1. Tá? Então, tá aí a função de transferência em função de R, né? Se eu mudo R, percebam que eu mudo a localização dos polos. Então, estou falando só para vocês terem tempo de me acompanhar, quem está copiando, né?
Mas é relativamente simples. Agora a pergunta que fica, né? Como é que eu garanto que não vai haver oscilação? As raízes devem ser todas reais. Se eu olhar essa equação é uma equação de segundo grau. Tá? Então, na verdade, os polos, que são as raízes do denominador, ou seja, as raízes dessa equação aqui, ó, eles devem ser reais. Tá? E daí tem várias maneiras de resolver. A primeira maneira que vocês conseguiriam fazer saindo do colégio é aplicar a Bhaskara deixando R uma incógnita e descobrir o delta, né? Quando o delta, que é o B ao quadrado menos 4AC, quando que esse delta aí vai ser um número negativo. Porque se esse número, se o delta for negativo, a raiz vai ser complexa. A solução que vocês agora têm que começar a pelo menos cogitar usar, é entender que essa equação aqui é a forma quadrática, né? A equação quadrática, que eu até postei aula para vocês. Que uma das formas da equação é S ao quadrado mais 2xi ômega ns mais 1. Mais ômega n ao quadrado, desculpa. Perfeito? E se eu descubro qual que é o xi, na aula eu deixei bem claro que o xi me diz, me dá exatamente essa noção da complexidade, né? De quão complexa é a raiz, né? Por exemplo, se o fator de amortecimento, se essa minhoquinha aqui for 1, eu tenho raiz real repetida. Se essa minhoquinha for menor do que 1, raiz complexa, maior do que 1, raiz real repetida. E o meu objetivo é que essa minhoquinha seja maior do que 1, ou igual. Tá? Mas, fazendo Bhaskara, vai funcionar da mesma maneira. Se eu usar a forma quadrática, é só casar os coeficientes dos polinômios, né? Então, eu percebo que ômega n ao quadrado é igual a 1, e daí eu tiro que ômega n é igual a 1 radiano. E essa frequência é bem importante, porque é a frequência de ressonância. A frequência de ressonância, quando eu penso em filtros passabanda, equivale à frequência de meio, né? A frequência central nos diagramas de Bode. Tá? Quando a raiz é real, tá? A raiz no diagrama de Bode, essa frequência ela sempre vai estar no meio das duas raízes, no diagrama de Bode. Se eu pensar na escala logarítmica, tá? É uma coisa bem interessante esse ômega n aí. Quando a raiz é complexa, esse ômega n também, né? Ele vai ter uma relação íntima com a frequência de ressonância. Tá? E quando o xi, acho que eu falei errado, tá? Quando o fator de amortecimento, quando a raiz for complexa, o ômega n está intimamente relacionado com a frequência de ressonância, né? Com a frequência em que o sistema tem as suas componentes amplificadas na saída. Tá? E o mais interessante, se o fator de amortecimento for zero, o sistema literalmente entra em oscilação com a frequência de ressonância. Então, por isso que o nome dela é frequência natural de ressonância do meu sistema. Tá? Enfim, ela é um módulo do polo, se o polo for complexo também. Tudo isso está na aula sobre forma quadrática. Agora, se eu tenho ômega n, fica muito fácil achar o xi, né? Porque eu tenho aqui uma equaçãozinha. 2xi vezes ômega n é igual a 1 sobre r. Né? Barbado. Consequentemente, o ômega n é 1. Eu tenho que 2xi vezes 1, isso é igual a 1 sobre r. O meu fator de amortecimento vai ser 1 sobre 2 vezes o r. Agora, para eu ter raiz real repetida, o meu fator de amortecimento é igual a 1. Raízes reais repetidas. Se eu levar isso em consideração, eu vou descobrir qual o valor de R, né,
eu tenho raiz real repetida nesse circuito e fica bem claro que o R tem que ser 1/2 de ohm, né? Se o R for 1/2, o meu fator de amortecimento é 1, tá? Então, isso aqui, ó, gera raízes reais repetidas. Mas o mais interessante, se o R for maior do que 1/2, eu vou ter raízes reais distintas. Tá? Então, esse circuito ele vai ter uma característica subamortecida, que vocês estudaram com o professor Canalha, ou com o professor Denis, ou com o professor Alexandre. Se o meu R for menor do que 1/2, as raízes vão ser complexas. Né? E daí eu vou ter uma característica subamortecida. Eu falei subamortecida antes? Né? Com raízes reais distintas, o meu sistema vai ter uma resposta superamortecida. Perdão se eu falei subamortecido antes. Então, com raízes reais distintas, superamortecido. Com raízes complexas, eu vou ter subamortecida a resposta. Eu vou ter bastante oscilação. Tá bom? É óbvio que essa característica depende do valor do L e do C. Mas como o L e o C são fixos, e eu estou variando só R, torna essa análise bem mais simples, né? Bem mais tranquila de ser feita. É óbvio que isso aí é um mexidão violento, até porque o ômega, para esse circuito, é 1 sobre raiz de LC. Se eu mexo, e olha que bacana, se eu mexo no L, por exemplo, eu estou mexendo no ômega, consequentemente, eu vou estar mexendo no fator de amortecimento também, né? Porque vai mudar esse termo aqui do meio. Né? Então, tudo está meio que intrincado aqui no circuito. Quando eu deixo 1 grau de liberdade, fica bem mais fácil de estudar. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar R igual a 1/2 e resolver isso aqui. Só que aí que tá. Para começar a resolver isso, para raiz real distinta, né, porque eu sei como vai ser esse polinômio. Esse polinômio vai se tornar s² mais 2s mais 1. Né? Antes de resolver, eu tenho que descobrir qual que é a transformada desse sinal. Próximo quadro. Estão me acompanhando aí, pessoal? Eu tranquilão. Eu tô tranquilão. Tô numa boa, tô curtindo o batidão. Parece que tá meio desanimado aí, né? Tá cansado? Eu tô cansado só. Tô bem cansado. Final de semestre, né? Correria É. braba. Não, começou os TCCs agora, então o pouco tempo que eu tinha livre, agora eu tô corrigindo TCC. É complicado isso aí. Eu tô desanimado. Não é que eu esteja desanimado, assim, só tô com azia. Minha mãe, eu acho, ela passou 3, 4 dias aqui, até mais. Porque minha irmã fez a cirurgia, acho que eu já contei pra vocês. E eu acho que ela coloca muito sal na comida. E, bah, eu tô com azia, assim, uma azia corrosiva. Aí junta tudo, né? É, Estresse, final de semestre, tudo isso. Complicado. tá punk. Né? Desculpa que Mas o que? Mais vocês... 2 semanas e acaba, né? É, desculpa vocês terem notado meu desânimo. Mas eu faço o Não, possível capaz. para Mas o não... senhor é ser humano também. A gente É, entende. faço o possível para não transparecer aonde... Onde é que a gente tá. Tá bom. Então, tá, já mandei para vocês a foto do quadro, né? Vou apagar aqui. Tá? Eu estou fazendo essas frações de propósito, porque a gente fez raiz complexa e essa expansão vai originar raiz real de repetida, tá? Que eu vou ter que expandir diferente o segundo termo da expansão. Vocês devem se lembrar disso das outras disciplinas, né? Mas é sempre bom ver um exemplo mais prático. Então, se eu fizer R igual a 1/2, a minha função de transferência VO
sobre Vs, que é um ganho de tensão, né, ela vai se tornar 1 sobre S ao quadrado mais 2S mais 1. E se vocês olharem, isso aqui é um produto notável, né? Então, eu vou ter 1 sobre S mais 1 ao quadrado. Eu tenho duas raízes em menos 1, dois polos em menos 1. Mas, como eu falei, por que eu preciso conhecer Vs? Porque VO vai ser Vs vezes a função de transferência. Isso para qualquer fonte aqui, para qualquer sinal de fonte, se eu tenho condições iniciais nulas, a resposta sempre vai ser essa aqui que eu estou escrevendo. Sempre vai ser o produto entre a transformada da entrada pela função de transferência do meu sistema. O meu sinal Vs de t, ele é um pulso. Tá? E para fazer um pulso, eu tenho que usar deslocamentos. Peraí. E daí, por causa da azia, eu não estou tomando café, né? Então, acho que por isso que eu estou desanimado também. Então, para fazer um pulso, eu tenho que lembrar de sinais. Um pulso que começa em 0 e termina em 1, eu não vou, sabe, entrar em detalhes, mas vocês devem se lembrar que esse sinal aqui é U de t menos U de t menos 1. Né? Eu pego esse sinal que começa em 0 e subtraio ele desse sinal que começa em 1. Tá? E fazendo isso, eu acabo tendo esse pulso. Então, essa é a equação que descreve o meu sinal Vs de t. E agora a questão que fica é, qual é a transformada de Laplace desse cara? Tá? A transformada do degrau vocês conhecem, é 1 sobre S. Agora, a transformada de um degrau deslocado, eu tenho que usar a propriedade do deslocamento. Tá? E a propriedade do deslocamento me diz que se eu tenho a transformada do sinal x de t, que nesse caso é o dt para nós, né? Que eu sei a transformada. Se eu pego esse sinal e desloco, né? E aqui pode ser mais ou pode ser menos, tá? A gente usa menos normalmente porque a gente vai trabalhar muito mais com atrasos, ou na maioria das vezes. Se eu desloco esse sinal, t 0 segundos, né? A transformada de Laplace é a mesma desse sinal, só que multiplicada por uma exponencial. E aí que tá. Isso é muito difícil de explicar para vocês agora e usando Laplace. Isso aqui é muito mais fácil de ser explicado usando Fourier. Né? Eu vou até explicar isso amanhã na última aula de sinais. Tá? Mas é uma propriedade bastante útil, né, da transformada de Laplace. Um deslocamento no tempo é uma multiplicação por uma exponencial em S na frequência. Tá? Então, Vs de S, então a transformada Vs de S, eu até vou escrever isso aqui diferente. Ó. Não, até não. Vou escrever direto. Então, Vs de S, a transformada do degrau é 1 sobre S. Menos a transformada do degrau deslocado 1 segundo para a direita é a própria transformada do degrau multiplicado por uma exponencial em S. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu estou trabalhando com pulsos, vocês vão ver que eu não preciso trabalhar dobrado. Né? Não é isso. Quando eu vou calcular VO de S, eu tenho, VO de T, desculpa, eu tenho primeiro que encontrar VO de S. Né? Óbvio. E VO de S a gente já viu, que é VS de S, que é esse infeliz aí, vezes a função de transferência. Mas percebam que
eu vou ter a mesma coisa. Eu vou ter dois termos idênticos. Um vai estar multiplicado por e na menos s e o outro não. Tá? Então, isso aqui ó, vai ser 1 sobre s mais 1 ao quadrado, menos 1 sobre s mais 1 ao quadrado vezes e na menos s. Então, percebam que eu tenho x de s menos x de s vezes e na menos s. Então, eu tenho a própria propriedade do deslocamento aqui, ó, lá. Ó. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar a transformada desse carinha aqui, ó. Tá? Que eu até vou dar um nome para ele. Eu vou dizer que esse aqui é o VO1 de S mais o VO1 de S e na menos S. Então, vocês não precisam fazer uma expansão para um e depois uma expansão para o outro carinha. Não, porque é o mesmo sinal. A única diferença é o quê? Que quando eu fizer a inversa, eu vou ter VO de T mais VO de T menos 1. Só isso. Vocês têm que olhar uma multiplicação por E na menos S vezes alguma coisa como um deslocamento desse sinal no tempo. Tá? Então, a única coisa que eu tenho que calcular é VO de T. E VO de T, eu faço a inversa de VO1, né, de S ali. Então, vou fazer só uma vez. Né? Percebam que é um exercício meio chato, porque eu estou tendo que lembrar conteúdos passados, né? E essa é a nossa vida. Aqui, em análise, a gente só aplica o conhecimento que, teoricamente, a gente já tem sobre a transformada de Laplace. Por isso que eu já coloquei lá todos os vídeos de sinais para vocês lá no Moodle. Quem tiver alguma dificuldade, tem ali umas 4, 5 horas de vídeo para ver, tá? Sobre Laplace. É óbvio que lá eu abordo a coisa um pouquinho mais teoricamente também, né? Sem usar de exemplos, sem sair de um circuito, mas vocês vão ver que é a mesma coisa. Mesma coisa. Então, pessoal, vou me preocupar com VO1 de S e fazer a inversa só desse carinha. Porque tendo a inversa do VO, que é VO1, né? Desculpa. Tendo a inversa do VO1, é só correr para o braço. Então, esse carinha é S mais 1 ao quadrado. E para fazer essa expansão, eu tenho que ver quais raízes eu tenho no denominador. Eu tenho 3 raízes reais, só que 2 delas são repetidas. E quando eu tenho raízes repetidas, eu não posso expandir o mesmo termo para aquela raiz. Tá? Então, esse procedimento para raiz repetida sempre vai ser feito se eu tenho raízes repetidas. Óbvio que só vai fazer para as raízes repetidas, né? Então, você não vai fazer isso se eu tenho 3 raízes distintas. Para 3 raízes distintas, tu vai abrir uma fração para cada raiz. Né? Então, bora lá. A expansão de VO de S, VO1, né, que eu chamei de S, vai ser A sobre S mais 0, que é a primeira raiz. Lembrem-se, esse carinha aqui, ó, ele vem da entrada. Ele vem exatamente, cadê? Do V de S, né, do degrau, ó. Tá? Mais B sobre S mais 1 e mais C sobre a repetição, né? Que é S mais 1, e daí como ela está repetida, eu tenho que colocar o quadrado. Se eu tivesse uma terceira repetição ao cubo, eu teria que ter mais uma fração. Em resumo, pessoal, tu sempre vai ter que ter o número de coeficientes a calcular, equivalente ao número de raízes aqui no denominador. Óbvio, se não houver nenhum cancelamento. Né? O procedimento a partir daqui é idêntico, sem mudar. Eu pego a aula passada e faço igual, tá? Depois que eu expandi as frações. E qual que é o procedimento? Tu vai encontrar o mínimo múltiplo, S mais 1 ao quadrado, tá? E vai fazer encontrar o numerador. Então, isso dividido por S
S mais 1 ao quadrado A. Mais, isso aqui vai ser S mais 1, B. Mais, isso vai ser SC. E isso aqui tem que ser igual a isso aqui, ó, né? Então, na verdade, o meu problema se resume a encontrar os coeficientes que casam com o numerador dessas duas frações, né? Basta usar valores de S e fazer a igualdade dos numeradores. Se eu tenho S igual a 0, S igual a 0 vai zerar o B, vai zerar o C, vai sobrar só o A, né? Então vai ficar 1A, né? 0, 1 ao quadrado. Isso é igual a 1. Olha só que alegria. A igual a 1. Para S igual a menos 1 é o próximo valor óbvio, né? Porque ele vai zerar esse termo, vai zerar esse termo, vai sobrar o C. Vai ficar menos C igual a 1. Olha só. Então, o C é igual a menos 1. E daí tu usa um valor qualquer de S para calcular o B. Eu vou usar S igual a 0 já foi. Qualquer não, né? Qualquer um que não se repita essa porcaria aí. Menos 2 não seria um bom valor, senhor? Menos 2 é um bom valor. É um bom valor. Menos 2. Menos 2 vai ficar aqui 1 ao quadrado, que é A, né? 1 ao quadrado não é A, mas vocês entenderam, né? Vai ficar menos 2 vezes menos 1, que é 2B. E menos 2C. Isso é igual a 1. Tá? Eu já tenho A, que é 1. Eu já tenho B, que é menos 1. Aqui vai ficar menos 1, vai para lá 1. C é igual a menos 1, é mais 1 meio, né? Alguém me corrige aí. O Nicolas e o Alvin. Menos 1. Menos 1 vai lá. Ah, não. Vai dar 0. Porque tem essa porcaria desse 1 aqui, né? Viram? O A é 1. Não, não vai dar 0. Não tem como dar 0 essa Não, só porcaria. porque vai ficar 1 menos 1 do A. Aí vai ficar menos 2 vezes menos 1, que vai dar 2. É. E daí passa pro outro lado dividindo, vai dar 1. O C é 1. Né? O B é 1, né? É, o B é 1. Não, menos 1. O C passa pro outro lado, não? É porque o A é menos 1. Não, ele é 1, vai passar pro outro lado, vai ficar menos, vai O A ficar é 1, 0. vai. Corta. Isso. É, meu Aí vai problema ficar é menos 2 2. vezes menos 1 vai ficar 2. Passa menos. Dividido, É. menos 1. B é menos 1. Obrigado, pessoal. Obrigado, Nicolas, no caso. Tá? Então, eu calculei A, calculei B, calculei C. Então, agora eu sei que VO1 de S é igual. Deixa eu só me perder aqui, porque é um monte de 1. 1 sobre S menos 1 sobre S mais 1 menos 1 sobre S mais 1 ao quadrado. É isso? É isso, né? P menos 1, C menos 1. É. Depois eu confiro, posso ter errado algum sinal, né? O meu VO, quero ver se vocês enxergam. O meu VO1 de T, eu tenho que fazer a inversa. Daí, olhando lá na tabela, vocês vão ver que todas essas porcarias aqui estão tabeladas. Isso aqui é um degrau, isso aqui é uma exponencial, e na menos T, e essa aqui é uma exponencial multiplicada por um T. Né? Não preciso abrir a tabela de Laplace, né? Para mostrar isso para vocês. Todo mundo aqui sabe. Não precisa, acho. A Conhece. maioria deve estar fazendo sinais também. Ou Exatamente. controle. Então, o de T, a inversa, né? Por isso que eu sou o professor dessas três bosta, né? Pô, 30% do conteúdo é só Laplace. Controle é inteiro Laplace, né?
menos. Ô, professor, eu não gosto de Laplace, estou fodido em controle. Isso aí é uma pergunta filosófica. Então, aqui é menos t, e na menos t, u de t. Tá? E pasmem, pessoal, isso é só a subida da ladeira, né? Porque tem a descida também, cara, quando o sinal desce. Mas, graças a Deus, quando o sinal desce, é só VO, né? Isso aqui é menos, sabe, pessoal? Puta que pariu, ninguém notou. Menos. Né? Esse sinal eu tenho que subtrair esse aqui, ó. VO 1 e T menos 1. Eu tenho que substituir tudo isso aqui. O T eu substituo por T menos 1. Tem que até me acocorar aqui, rapaz. Acrocar. Menos E na menos T menos 1. Olha só como eu estou escrevendo aqui. U de T menos 1. E menos T menos 1 e de menos T menos 1 ou de T menos 1. Vai Jesus, meu. faltar quadro aí, só. Não faltou. Eu só não vou conseguir escrever toda a expressão, porque toda a expressão eu vou precisar de um quadro maior. A gente tem que ir para a PUC para fazer isso. Tá? Mas a resposta desse sistema é VO de T menos VO de T menos 1, que é esse carinha aqui. Então, na verdade, eu coloco até no MATLAB para vocês verem essa resposta, né? Porque é bem interessante. O sistema vai subir e olhando a constante de tempo desse sistema, ele vai subir e logo vai descer fazendo assim, ó. Tá? Por que que eu sei que ele não subiu tanto? Exatamente pela constante de tempo que eu falei. A constante de tempo da exponencial é a própria localização do polo. Tá? Então, o inverso dessa localização. Né? Então, uma exponencial que tem um expoente menos 1, né? Ela demora 1 segundo para percorrer 63% do caminho que ela tem que percorrer. Né? Então, na verdade, como esse pulso tem 1 segundo, não vai dar tempo para o sinal subir tanto para alcançar a tensão da fonte. Se eu deixar mais tempo, daí vocês vão ver que esse sistema vai tender exatamente para o valor da fonte. Né? Por quê? Porque se eu deixar esse circuito acomodar, o indutor curto-circuita, o capacitor abre, né? A tensão vai alimentar o R. Né? Travou aí? Sim. E não deu pra ouvir as últimas coisas que você falou. Low system resources may affect your quality. O que aconteceu agora? Como assim low system resources? Porra, eu tenho i7 aqui, meu. Pra mim tá normal, professor. Não mudou nada. Essa porcaria aqui. Não, mas até o meu, ele meio que se perdeu aqui na... Agora voltou ao normal. Quer ver que deu problema no clock do PC de novo? Só um minutinho aí, pessoal. Só quero conferir uma coisa aqui. Um minuto. Quero ver o valor do clock aqui. Ah, tá 2.4, 2.1, tá bom. Não tá. Outro dia ele travou em 0.70 e poucos. Pensa no computador lento. Tá? Deixa eu fechar aqui essas coisas. Daria para simular esse circuito ou resolver ele no MATLAB, porque o MATLAB tem também a função de Heaviside, né? Mas é bem interessante que vocês notem que essa resposta aqui, ela vai ter a mesma cara dessa aqui. Então, na subida, ela aparece exatamente
como na descida, digamos assim. Tá? Só que, obviamente, desligando, descarregando, ele tem o mesmo comportamento, né? Porque o sistema reage conforme a localização dos polos da função de transferência, né? Então, numa eu estava com valor e larguei, ele reagiu com essa dinâmica. No outro, eu coloquei uma entrada, ele reagiu com a dinâmica da entrada aqui, mais a dinâmica dele mesmo, né? Que é a dinâmica dos polos. Então, na verdade, ele sempre vai ter essa característica, não importa a resposta, a entrada que eu aplicar nele, né? Vamos ver como é que é a resposta desse circuitinho aqui que eu estou animado. Agora eu comecei a me animar, na verdade. Onde é que está agora o microcap? Está aqui. Até para vocês saberem como que eu simulo, né? Eu acho que eu simulei já na aula passada, porque não adianta eu falar assim, é importante simular e nunca simular com vocês, né? Eu sempre falo, é muito importante simular os circuitos. Então, vamos colocar aqui um resistor de 1,5. Capacitor de 1. Indutor de 1 Henry. E vamos colocar uma fonte. Waveform sources. Né? Tem até uma pulse. Mas eu vou usar aqui a voltage source. E tem aqui, ó, o próprio pulse. Aí no pulse eu vou colocar V1, 0, V2, 1. O tempo aqui de, vamos meter 0 aqui. O tempo de subida 0. O tempo de descida 0. O tempo do pulso 1 segundo. E o período vamos meter 4. Ok. Vou meter um ground. Ligar os pontinhos aqui, desenhar. Deixa eu ver aqui. Tensão no nó 1 e aqui só pode ser o nó 2, óbvio. Análise de transitório. Estou simulando a fonte 4 segundos, né? Então vamos meter 4 aqui. Vamos meter 0.01, 4.000 pontos. V1 e V2, é isso aí, run. Né? Não foi exatamente a resposta que eu esperava, ó, pessoal. Tá? Eu errei um pouquinho aqui, ele ficou mais um pouquinho. Quando a fonte desligou, o que acontece? O indutor ainda está empurrando, né? Porque eu tenho uma condição inicial no indutor. Né? Se eu escrever essa equação ali, vai dar exatamente essa curva, tá, pessoal? Né? Mas ele foi, daí quando desligou a fonte, ó. Tá? Eu tô achando um pouco demais. Isso aqui, subiu demais. Não, mas eu acho que tá certo. Acho que tá certo, sim. Acho que tá certo, sim. Porque eu tenho o T ali, vai ficar T-1. Vamos conferir na real. Como é que eu faço para conferir? Ou tu pode fazer no MATLAB aqui, né? Direto, usando o T e usando as funções de Heaviside, né? Que eu vou fazer para vocês verem como é que eu faria. T igual a 0, 0.001 até 4, né? E o meu VO vai ser igual a o de T, que é 1, menos ESP de menos T, menos, faltou aqui, ó, não precisa, T ponto vezes, porque senão vai dar problema, ESP de menos T, aí, e daí tudo isso, vou dar um parênteses, menos, devo usar o Ctrl C violento aqui. Aqui não vai mais ser o degrau, tá? Eu vou usar uma artimanha bem bacana, que é o T maior igual a 1, para fazer o degrau. Tá? Isso no MATLAB origina um degrau, por mais estranho que isso possa parecer. Tá? Isso aqui vai ser vezes
a exponencial, né, agora é o t menos 1, t menos 1, t menos 1. Não, aqui vai ficar normal mesmo, estou viajando. Viajei aqui, me perdi já nos parênteses. Exp de menos t menos 1. Aí. Daí isso aqui. Aqui eu vou ter t menos 1 vezes isso aqui. E a última modificação é t menos 1 aqui. VO. Então, plot t VO. Opa. Cadê o... Ah, eu tinha umas figuras aqui. Acho que eu fiz alguma merda aí. Close all. O que eu fiz de errado? Parece que ela tá ao contrário, essa aqui, né? Tá vendo? Ela teria que fazer assim e ela fez o que eu errei aqui. Menos VO t maior ou igual a 11 menos t. O que eu fiz aqui de errado? Vou fazer um teste. Não. Mas eu estou errando alguma coisa aqui. T maior ou igual a 1. Subiu. Menos t maior ou igual a 1 mais t vezes o ESP. Aqui tá ok, bonitinho. Menos t, o t menos 1 e o t menos 1. Ué... O que tá havendo aqui, hein? Alguém pegou algum erro meu aqui? Tem que ter um erro. Ah, vi aqui, ó. Um parênteses aqui, ó. Achei essa porcaria aqui. Essa porcaria. Não tá, é outra coisa. Ali. Eu acho que eu me perdi nos parênteses aqui, galera. 1 menos exp menos e. É menos o t menos 1. Então, eu vou colocar aqui vezes 1 para garantir. Mais, né? Ah, aqui, ó. Aqui é menos. E aqui é menos, tá? Tinha um sinal errado ali, pessoal. Filha da puta, agora toma essa. Agora deu certo, ó, tá vendo? Bem certinho. A única diferença é que o do microcap ele tá mais achatado, ó. Mas só para vocês verem que é basicamente o mesmo sinal, né? Sem muita diferença. Sim, pá. Tá? Na verdade, esse carinha aqui, ó, ele não fica exatamente como eu indiquei, né? Porque o indutor vai continuar empurrando corrente, né? Por isso que a tensão aumenta, né? Porque eu posso imaginar que, tendo as condições iniciais nesse ponto aqui, ó, tendo as condições iniciais de tensão e de corrente, se eu resolver o circuito para esse ponto, a partir daqui, com condições iniciais, tu vai ter exatamente essa resposta. Tá? Seria outra alternativa, né? Tu poderia fazer essa resposta até aqui, calcular o ponto para t igual a 1,
e assumir uma nova resposta a partir daqui com tensão zero, mas com condições iniciais. Porque esse ponto aqui o circuito está respondendo sob condições iniciais, mas sem fonte, né? Bem interessante, né? Bem interessante. Beleza, pessoal? Uma coisa, ó. Deixa eu mostrar, acho que não vai dar tempo. Mas aqui, ó. Na sequência do Sadico, no final aqui ele coloca exercícios que eu gosto bastante, porque são exercícios que misturam conteúdos. Por exemplo, esse circuito aqui, ó. Tá? Quando vocês forem resolver esse tipo de circuito, vocês podem literalmente usar todo o conteúdo que a gente já viu. Todo o conteúdo. Por exemplo, quando eu for para o domínio da frequência, esse carinha aqui vai virar J ômega vezes 2. Em Laplace, ele vai virar 2S. Esse carinha aqui vai virar 2S e esse carinha aqui vira S. E tu pode fazer toda a teoria que a gente viu. Pode aplicar uma transformação aqui T, porque pode ver que tem um terminal comum, ou tu pode usar as fontes controladas. Não precisa ter medo, tá, pessoal? Eu até encorajo vocês a resolver esse tipo de circuito. Tá? A única diferença é que tu vai ter S em tudo que tu vai resolver. E, obviamente, isso torna a coisa algebricamente mais complicada. Eu vou iniciar esse circuito aqui para vocês, o 16.69. Eu gosto bastante. Acho que eu já fiz ele em algum ano aí. Só vou tirar a fotinho. E com isso eu não precisei nem resolver com Laplace no MATLAB, né? Se vocês plotarem no MATLAB a coisa e ela der igual à simulação, pô, vocês acertaram, né, tio? Não tem nem muito o que discutir. Então, não vou apagar todo o quadro que eu tô com preguiça. Mas esse tipo de circuito ali, tu vai resolver igual, não precisa ter medo dele. Não tenham medo desse circuito. Vou colocar no quadro aqui. Ó. Eu tenho acoplamento, que eu tenho uma resistência. Na verdade, ele é bem tranquilo, se a gente for analisar. Tem 1, 2, 2, 1, 2, 2. E aqui é 1N, 2N, ohm, sei lá que fonte é essa aí. É 10Z na menos 3, né? Tá? Quando tu for fazer isso, esse tipo de circuito, né? Tu faz sem medo. Ó. Se vocês forem já fazer a transformada dessa fonte, essa fonte aqui ela vira uma fonte que é 10 sobre S mais 3 volts. Esse indutor aqui, ele vai ser 2S, porque ele é SL. Né? Aqui vai continuar, aqui vai ser um outro indutor, 2S, e aqui é um resistor. Então, eu tenho um ponto. Tá? A indutância mútua vai virar aqui S, porque é 1Henry, né? A indutância J ômega M, a impedância, né? A impedância em Laplace vai ficar SM. Só isso. Tá? Não muda nada. E aqui daí tu tem várias técnicas. Tu pode usar fontes controladas, tu pode substituir pelo equivalente T.
eu substituir pelo equivalente T aqui, para vocês verem como é que ficaria, né? Então, equivalente T. E esse aqui tem um detalhe interessante, só para você se lembrar. Eu sei que muita gente aí deve ter esquecido já. Tá? Mas os pontos desse transformador, eles estão trocados. Ele está assim, ó. Ponto aqui, pode ver. Ó. Aqui está o resistor de 1. Então, eu estou substituindo esse carinha aqui pelo equivalente T. Ó. Só que quando ele tem ponto trocado, isso aqui que normalmente é L1 menos M, vai ficar L1 mais M. Tá? Então, com Laplace, isso aqui vai ficar 2S mais S. Esse carinha aqui, 2S mais S. E esse infeliz aqui, que normalmente é M, ou J ômega M, né, ou SM, nesse caso vai ficar menos S. Né? Por quê? Por causa dos pontos trocados. Né? A partir daqui, a gente já resolveu o exercício pior, eu acho. Eu não nem sei o que ele pede no exercício, mas eu só estou mostrando para vocês que eu uso o Laplace como se fosse qualquer coisa. Tipo assim, não muda. Depois que eu transformo o circuito para Laplace, eu posso aplicar qualquer técnica, Thevenin, posso aplicar transformação de fontes, explosão de fontes no caso, né? Posso aplicar sobreposição de fontes, não muda nada. Tá, a única coisa que muda é que eu vou ter um monte de S, só isso. E depois, no final, provavelmente eu vou ter que fazer uma inversa. Tá? Então, percam o medo de misturar conteúdos, pessoal, muito importante. Tem que resolver Laplace com acoplamento, tem que conseguir resolver Laplace com transformador ideal, tá? Beleza pura? Seguinte, pessoal, na sequência, né, do conteúdo aí, eu vou liberar o trabalho para vocês, o trabalho 3, e vou liberar também o trabalho para recuperar uma nota que vocês perderam, tá? Então, fiquem de olho. Óbvio que eu vou avisá-los assim que possível. Eu tenho que primeiro fazer o trabalho de controle, e tão logo eu faço o trabalho de controle, eu posto de vocês na sequência nesse final de semana, tá bom? Fiquem bem, eu espero aí que vocês estejam mais animados que eu, né? E que vocês consigam aí fazer tudo que esse final de semestre está aguardando para vocês. Não esqueçam que a gente vai ter tempo para entregar, né? Vocês vão ter uma semana para entregar os trabalhos, vocês vão ter uma semana também para entregar a G2, assim que eu publicar ela. Tá? Então, não se apavorem, não tenham medo, não desistam. Vamos até o final. Beleza pura? Aquele abraço!